Atenção aposentado e pensionista. O assunto de hoje pode mudar completamente o entendimento sobre seus direitos na revisão da vida toda e desmontar muitas verdades que foram repetidas por anos sobre a decadência de 10 anos. Esse famoso prazo do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, sempre apresentado como um muro intransponível para quem deseja revisar o benefício, está sendo reinterpretado e pode passar por uma transformação profunda no Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, é fundamental esclarecer alguns equívocos que vêm prejudicando milhares de segurados. Primeiro, muitos aposentados foram orientados de forma completamente errada, inclusive por servidores do próprio INSS. Algumas pessoas ouviram que a revisão da vida toda só poderia ser pedida depois de 10 anos, uma interpretação totalmente distorcida, sem base na lei. Segundo, a própria Justiça já deixou claro que nem todas as revisões caem dentro desse prazo de decadência. Terceiro, existem situações específicas no histórico de cada segurado que podem afastar, interromper ou até reiniciar essa contagem. Em outras palavras, o prazo existe, sim, mas ele não é absoluto, e no caso da revisão da vida toda, a regra está prestes a enfrentar um novo entendimento, talvez o mais importante da década. Para mostrar a urgência desse tema, vamos à dúvida enviada pelo Sr. Walisson Lopes, que representa a aflição de milhões. Até que essa ideia legislativa esteja valendo, muitos aposentados perdem o prazo por ter completado 10 anos. Como fica? Eu faço 10 anos em fevereiro de 2026. E a pergunta é perfeita, porque apesar de toda a confusão causada por votos contraditórias ADI 2111, pedido de destaque e o voto surpreendente da ministra Carmen Lúcia, a verdade é uma só. Nada mudou oficialmente no prazo decadencial. Não existe decisão suspendendo a contagem. Quem vai completar 10 anos, como o Walisson Lopes, que completa em fevereiro de 2026, não pode esperar. Se o prazo vencer, o direito morre com as regras atuais. Mas e se o STF modular e salvar os casos antigos? Essa é justamente a grande discussão do tema, 1102. Alguns ministros querem proteger quem entrou com ação ou até quem perdeu o prazo enquanto o STF demorava para decidir. Outros querem negar completamente a modulação. Como ninguém sabe o resultado, a orientação mais segura é clara. Entre com o pedido antes de completar 10 anos. Quem estiver dentro do prazo estará protegido na maioria dos cenários possíveis, mesmo que o STF limite os efeitos depois. A espera pode ser fatal para milhares de aposentados. E o julgamento no STF, onde tudo realmente importa? O julgamento da ADI 2111 e do tema 1102 está acontecendo de maneira conjunta, e aqui começam os detalhes que quase ninguém explica. Na ADI 2111, durante a análise dos embargos de declaração, os ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes apresentaram seus votos. Para muitos, a notícia de que Carmen Lúcia e Moraes acompanharam Nunes Marques soou como um sinal negativo, mas isso é apenas a superfície. Nunes Marques votou por não conhecer os embargos, ou seja, não entrar no mérito da modulação. E isso não rejeita a revisão da vida toda, e nem fecha as portas para a discussão principal. Apenas significa que, para ele, os embargos não eram um instrumento adequado para alterar nada. A CNTM apresentou esses embargos tentando garantir direitos para quem entrou com a ação até 21 de março de 2024. Mas, ao não conhecer do recurso, Nunes Marques empurra todo o debate para onde ele realmente deve acontecer, o tema 1102, o processo específico da revisão da vida toda. Ou seja, a ADI 2111 serviu quase como uma contenção de danos, evitando que ministros mais resistentes ao tema inviabilizassem tudo de uma vez. Agora, a batalha final acontece no tema 1102, os votos no tema 1102, onde está o perigo. A sessão foi retomada com votos que já conhecíamos antes do pedido de vista. Alexandre de Moraes manteve o voto antigo, o que é preocupante. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o ex-ministro Luiz Roberto Barroso também reforçaram posições menos favoráveis aos aposentados. Zanin demonstrou alguma abertura para modulação, limitando atrasados até dezembro de 2022, mas nada que beneficie todos os segurados. Barroso, desde o começo, é o mais resistente, sempre defendendo a regra pós-94 de forma rígida. Já Gilmar Mendes segue alinhado com a corrente que não favorece plenamente o segurado. Contudo, o grande ponto de atenção veio da ministra Carmen Lúcia.
Depois do pedido de vista, que supostamente serviria para analisar o caso de forma profunda, ela simplesmente aderiu ao voto antigo de Moraes sem apresentar fundamentação nova, e isso levanta uma questão. Como é possível pedir vista para estudar o processo e depois apenas acompanhar um voto já proferido sem acrescentar nada? O cenário ficou ainda mais nebuloso. Prescrição versus decadência. O que o INSS não quer que você entenda? É essencial diferenciar. Prescrição, 5 anos, limita os atrasados. Decadência, 10 anos, limita o direito de pedir a revisão. E aqui vem a maior contradição de todas. O próprio INSS, nos embargos apresentados ao STF, cita artigos jurídicos que defendem justamente o contrário do que ele quer: a inaplicabilidade da decadência na revisão da vida toda. Sim, você ouviu certo. O INSS usou como argumento textos de Migalhas, Jus.com e Conjur, que afirmam que não incide o prazo decadencial de 10 anos na revisão da vida toda. Ou seja, o INSS contradiz a si mesmo. Essa é a maior prova de que muitos segurados foram orientados erroneamente e que muitos advogados, sem analisar documentos ou fazer cálculos, disseram que o aposentado não tem direito apenas pela data do benefício. A revisão da vida toda exige uma análise técnica detalhada, não uma resposta pronta. O que esperar daqui para frente? O cenário ainda está instável, os votos estão divididos, a posição de Carmen Olcia preocupa e a grande esperança está em uma possível mudança de voto do ministro Alexandre de Moraes, que historicamente já se mostrou alinhado aos aposentados em outras decisões. Além disso, cresce a importância de um pedido de destaque, que levaria o julgamento ao plenário físico sob a presidência do ministro Edson Fachin, um ministro reconhecidamente favorável aos segurados. No plenário presencial, tudo muda. Argumentações são debatidas cara a cara, nuances ficam expostas e contradições como as do próprio INSS podem ganhar novo peso. Mensagem final para os aposentados. A luta pela revisão da vida toda está longe de terminar. E nesse cenário turbulento, informação clara é a maior arma. Comente no vídeo: eu quero a revisão da vida toda. Cada comentário aumenta o alcance e mostra que o Brasil está atento. A justiça pode demorar, mas não pode falhar. Enquanto existir direito, existirá voz. Enquanto houver esperança, haverá caminho. Que Deus abençoe você, sua família e todos os aposentados do país. A luta continua, e agora, mais do que nunca, com a verdade ao seu lado. Até o próximo vídeo.